mestre. Obrigado, Ana. Mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, rogando amparo e proteção para a nossa noite de conversa em torno da doutrina espírita. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos falar sobre a justiça das aflições e a resignação. Evocando o Sermão da Montanha, naquela passagem que está em Mateus capítulo 5, em que Jesus ele se viu seguido por uma multidão de pessoas desejosas de ouvir os seus ensinamentos, e ele subiu então a um monte, pequeno monte, uma elevação no terreno, na verdade. Sentou-se nesse monte e passou a ensinar a todas aquelas pessoas em volta. Nessas bem-aventuranças, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, do céu. Bem-aventurados sois vós, quando fordes insultados e perseguidos, e disserem todo tipo de mentira e calúnia contra vós por minha causa. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vós a recompensa no reino do céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nas bem-aventuranças, existe toda a síntese do desafio evangélico, que é, fundamentalmente, entender que existem aflições, suportá-las de maneira corajosa e desapegada, e ter a certeza de que existe a recompensa que virá em função de toda essa resistência, de toda essa capacidade de tolerar o que para muitos seria intolerável. Tudo nas bem-aventuranças está voltado para uma vida futura, para uma compensação numa vida futura. Os aflitos, eles serão consolados, a promessa não é imediata. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Não se fala que é a terra. Os mansos, eles herdarão a terra, mas eles não são os donos da terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Ou seja, quem pratica misericórdia vai receber misericórdia, mas essa promessa toda, ela está relacionada a um futuro. A maior prova de fé do cristão, se diz, é essa certeza do futuro. E, de uma maneira, nos apropriando dessa noção, nós podemos dizer que o maior presente que o espírita recebe, a maior aquisição que ele faz ao verdadeiramente abraçar a doutrina espírita é ter a certeza do futuro. O absoluto conhecimento
de que há um futuro. Para muitas pessoas, a morte causa grande aflição, preocupação, temor, porque existe a dúvida sobre o porvir. Existe a dúvida a respeito da própria sobrevivência do espírito, da alma, se preferirem, após a morte. Há muitos crentes que não têm essa certeza, não têm essa convicção. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que fazia a arrumação da sala, né? E eu agora não me lembro exatamente o nome dela, mas era uma senhora muito agradável, nós tínhamos sempre conversas bastante interessantes a respeito de tantas coisas. Ela era cristã, seguia um culto de uma das igrejas evangélicas, não sei exatamente qual. E eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando e, não sei exatamente por que cargas d'água, passamos a falar sobre a morte. E eu disse algo mais ou menos na seguinte linha, que os queridos de Deus, eles acabavam partindo antes, porque permanecer nesse mundo não era exatamente o tipo de prêmio que Deus podia oferecer aos seus eleitos. O melhor prêmio era levá-los para junto de si, para o céu. E ela ficou horrorizada com esse meu pensamento. Ela disse assim, não, senhor Alexandre, não diz um negócio desses. Que isso? Se morrer pode ser prêmio para alguém. E aí eu disse para ela, mas, dona fulana, a senhora não acredita em Deus? A senhora não acha que a nossa alma sobrevive à morte do corpo? Não, mas... E aí veio uma série de considerações, uma demonstração clara de falta de perspectiva em relação ao futuro da alma que deixa o corpo físico. Quase que da mesma forma que os saduceus faziam na época de Jesus, essa nossa irmã, minha colega de trabalho, ela pensava mais em recompensas no mundo presente, na vida presente, do que nas promessas de uma vida feliz no plano espiritual, no reino do céu. Ela tinha uma visão bem focada, bem concentrada nos bens presentes. Não necessariamente um prêmio como ficar rico, ganhar na loteria, mas ela pensava em ter uma longa vida, uma vida saudável, mas ela não pensava em uma vida espiritual cheia de paz, cheia de felicidade no reino do céu, porque evidentemente para ela o reino do céu era muito mais uma retórica ou uma metáfora para algum tipo de recompensa presente do que realmente uma certeza de sobrevivência ao corpo físico, de sobrevivência da alma ao corpo físico. O melhor presente que o Espiritismo dá a quem se aproxima dele e estuda é essa certeza a respeito do futuro. Essa compreensão a respeito do que virá além da nossa vida material, da nossa vida de relação nesse mundo. E é por isso que
tendo-se a certeza do mundo espiritual, da continuação da individualidade, passa-se a ter também uma compreensão melhor sobre como bem sofrer e até entender que alguma dose de sofrimento ela é conveniente para a vida futura, para a felicidade futura. Todos aquelas criaturas que se prendem muito ainda ao mundo material, que não conseguem um vislumbre, por mais impreciso que seja, da vida futura, da vida espiritual, eles tendem sempre a julgar que existe na vida algum tipo de desequilíbrio. Mesmo sendo crentes, tementes a Deus, como se dizia antigamente, para eles a compreensão de que existe uma perfeita justiça de Deus é muito abalada pela forma como os bens e os males eles são desigualmente divididos entre as criaturas viciosas e as criaturas virtuosas. Para eles parecem que as pessoas virtuosas estão sempre recebendo menos do que merecem e as pessoas viciosas elas estão sempre conquistando mais do que deveriam, mais do que mereceriam. E isso porque falta a eles a compreensão clara de que a nossa vida presente é um ponto no infinito. Que o infinito é a nossa verdadeira destinação, que nós estamos apenas passando por uma fração dessa longuíssima jornada que nós temos antes de nós e adiante de nós. Falta a eles essa compreensão e por isso que acham que existe um desequilíbrio. Eles não conseguem compreender que a vida plena após a morte do corpo físico e compreendem menos ainda a ideia de que nós estamos passando por uma fieira de existências a caminho de um ponto, a caminho do reino do céu, posso dizer assim, que é esse estado d'alma onde nós nos sentimos plenos, felizes e em comunhão com Deus. Eles têm dificuldade de compreender que toda vicissitude pela qual nós passamos, toda dificuldade pela qual nós passamos, tem uma causa. E que se Deus é a absoluta justiça e bondade, como nós sabemos que é, e como todo crente acredita que seja, essas vicissitudes, esses problemas, têm uma causa justa. São consequências de algum tipo de aplicação das leis de Deus que são absolutamente justas. E ainda, muitas vezes, falta às pessoas, falta a todos nós, uma ideia muito mais terra a terra, até diria,
de que existem dois tipos de males que nos afligem. Tem aqueles que são consequências de atos ou ações do passado, que nós não conhecemos, e temos aquelas que são consequências das nossas próprias escolhas presentes. Eu diria até que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na nossa presente encarnação são consequências de opções que nós fizemos nessa própria encarnação. E todos esses males, eles acabam, por assim dizer, sendo consequências do caráter e da maneira de agir das pessoas que suportam esses males, essas situações de vicissitude. Kardec nos diz com muita clareza que as pessoas, elas caem por culpa delas mesmas, que as pessoas, elas são vítimas de si próprias, são vítimas da imprevidência com que elas conduzem as suas vidas. Então, é o caso daquelas pessoas que chegam, por exemplo, no final da vida em situação muito ruim, não porque sofreram algum tipo de abalo, foram surpreendidas por uma situação completamente imprevista, não, porque simplesmente foram imprevidentes a vida inteira. Eu vejo pessoas que gastam o que não têm simplesmente para obter um prazer fugidio ou um status que não chega, como eu direi, não chega a demonstrar realmente qual seja a posição dessas pessoas ou a posição que elas desejariam que as outras pessoas achassem que elas têm. Eu digo, por exemplo, eu cito até um exemplo de um amigo meu, uma pessoa que é onde eu faço meus óculos já há muito tempo. Ele é uma pessoa assim, muito equilibrada, muito prudente, e ele tem um automóvel, ele precisa até por questões profissionais, mas ele estava me dizendo um dia que ele não compra carro novo. Ele não compra carro novo por uma série de questões econômicas, inclusive porque carro novo é rapidamente depreciado, né? E aí ele me contava que, com parentes numa festa, os parentes estavam brincando com ele e dizendo: pô, teu carro tá velho, não sei o quê, porque você é comerciante, coisa e tal, você não compra um carro novo. E todos eles estavam com carros novos. E aí ele estava quieto no canto dele, mas tanto provocaram ele, que ele disse: é o seguinte, meu carro realmente não é novo, meu carro tem aí 4 anos de uso. Só que tem uma coisa, aquele carro ali é meu. Como? O carro aqui é teu, o meu é meu, o meu é... Ele disse: não, o teu não é teu. O teu é da financeira. Pega aí o CRV do carro. Eu vou mostrar o meu. O meu aqui, não tem nada que impeça de eu pegar esse carro e vender. Vender para quem eu quiser, a hora que eu quiser. Agora, o teu carro, que não é teu por quê? Porque se você quiser vender, você tem que pedir autorização para a financeira. E se ela não der, você não vende. Se ela não der, na verdade, você não faz nada com esse carro. Então o carro não é teu, o carro é dela. Até você pagar, o carro é dela. E aí o pessoal ficou meio chateado com ele, com essa resposta. Mas isso é um exemplo muito pequenino da imprevidência. Muita gente gasta o que não tem para tentar demonstrar uma posição, ou pura e simplesmente para satisfazer um prazer.
Eu, certa vez, escutei duas mulheres conversando dentro do metrô. No metrô a gente ficava, né, todo mundo muito apinhado, né, parecia lata de sardinha, e era impossível não escutar a conversa da pessoa que está do lado, mesmo tentando abstrair e prestar atenção em outras coisas. Mas uma dizia para a outra: comprei isso assim assado. Aí a outra disse assim: mas como é que você gastou dinheiro para comprar isso? Isso é caríssimo, coisa e tal. Você não ganha para comprar um negócio desse. E a outra respondeu: mas eu mereço. Eu mereço. E gastou o que aparentemente não podia ter gasto. Isso é uma imprevidência. Mais adiante, isso vai ter um custo. Vai ter um custo. Talvez vai comer menos, ou vai comer pior, ou vai deixar de andar de metrô para andar a pé para poder fazer economia, alguma coisa dessa ordem. E tem imprevidências muito mais graves, né? Pessoas que chegam no final da vida sem ter onde posar a cabeça, porque não fizeram nenhum tipo de poupança. E aí vão botar a culpa em quem? Vão dizer que, meu Deus, não olha por mim, cheguei nessa situação, como o senhor me deixou chegar nessa situação? Mas como disse Kardec, as pessoas caem pela própria culpa. Foi imprevidente. Outros são orgulhosos, outros são ambiciosos. Há aqueles que não têm disciplina, não conduzem as suas vidas de uma maneira disciplinada, organizada. Outros não perseveram nos seus objetivos, abandonam tudo pelo meio. Eu vejo, hoje em dia, inclusive, vejo muita gente jovem que começa as coisas e não termina. Outro dia me doeu no coração, eu estava fui no supermercado, uma das poucas coisas que eu faço aí saindo nessa época de pandemia, me doeu no coração escutar a conversa da moça do caixa com uma outra moça. Elas se conheciam da época de escola, coisa e tal, e a moça que estava comprando, né, disse para a moça do caixa: eu parei no segundo grau. E a moça do caixa disse assim: não, eu me lembro, você estava na mesma turma que eu, faltavam uns 6 meses para a gente terminar o segundo grau, você desapareceu da escola. E a outra: eu me cansei, não sei o quê, tive outra coisa para fazer. Aí a moça do caixa perguntou: e você conseguiu terminar o segundo grau? Não, até hoje não terminei. Faltando 6 meses para terminar. Eu olhei: puxa, mas por quê? Por que não terminou? 6 meses. Então, as pessoas não perseveram, começam e não terminam as coisas. E aí depois elas vão dizer que a culpa é das estrelas. Não, a culpa não é das estrelas. É como diz Kardec, a culpa é tua mesmo. E é uma escolha presente. Não é alguma coisa que veio de outra encarnação que você está trazendo aí um débito. Você fez uma escolha. Outros, por simplesmente, procedem mal. Procedem mal e sofrem as consequências do mal proceder. E outras, como já falei, imprevidentes e, inclusive, não limitam as suas ambições, seus desejos, e não só de ordem material, mas de outra ordem, como, por exemplo, o camarada que é um perna de pau e bota na cabeça que tem que ser jogador de futebol. E depois passa uma vida de frustrações, porque nunca vai conseguir o reconhecimento que ele gostaria de ter como grande jogador, porque ele não é um grande jogador. E ele deveria reconhecer que não tem essa habilidade. Seria o mesmo que eu me candidatar a barítono. Eu não tenho voz barítono, não posso ser um barítono. E aí, se eu ponho na cabeça que você é um barítono, eu vou ser um frustrado. Não sei limitar meus desejos, não sei limitar meus sonhos. Então, todo esse tipo de excesso é que causa a nossa queda. E essas são todas causas muito presentes, causas que estão nas nossas próprias escolhas, produzindo o nosso próprio infortúnio
presente, causa e consequência dentro desse próprio ciclo encarnatório. As vicissitudes da vida nós só poderemos evitar quando nós trabalharmos para progredirmos intelectualmente, psicologicamente e moralmente. Nós temos que nos trabalhar continuamente. Não há nenhum tipo de atitude que não gere consequências. E, sobretudo, não há qualquer tipo de infração que nós venhamos a cometer contra terceiros ou contra nós mesmos que não venha a acarretar forçosamente algum tipo de consequência. As consequências são inevitáveis. Aliás, até na física, nós temos a primeira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação igual em intensidade e direção, porém em sentido contrário. Você fez, vai voltar. Lei de causa e efeito. Você fez, vai voltar. Inclusive aquilo que você faz contra si mesmo. Porque, muitas vezes, nós sabotamos a nós próprios. Nós fazemos escolhas que se voltam contra nós mesmos. E nós vamos pagar. Nós vamos pagar porque todo tipo de desvio que nos afasta do equilíbrio e da plena felicidade, nós precisamos trabalhar para recompor a trajetória. Não adianta, é como, vou dar um exemplo assim bem pueril. Quando uma criança não quer tomar banho, eu não quero tomar banho. Ele está fazendo mal a alguém? Não, necessariamente não está fazendo mal a alguém. Ele não está prejudicando o amiguinho, ele não está fazendo uma criação para a professora, para a vovó. Ele está dizendo que não quer tomar banho. Aí a mãe vai e o constrange a tomar banho. Ele sofre porque tem que tomar banho, mas aquilo ali é para o bem dele. E ele sofre por quê? Porque é uma criança elevada, uma criança que não aceita a disciplina que a mãe impõe. Vai tomar banho, tem que tomar banho. Precisa tomar banho para se manter saudável, para ficar com a pele limpa. Então, ele sofre as consequências de uma escolha que, em princípio, só afeta ele mesmo. É um exemplo muito pueril, eu sei, bem infantil, mas pensemos em quantas escolhas nós fazemos. Nós dizemos que isso não diz respeito a ninguém, só a mim. Se é ruim é para mim, não faz mal para ninguém, então não importa. Importa. Porque Deus quer o nosso bem. E Deus criou leis universais e imutáveis. E essas leis, elas se aplicam também ao nosso mundo íntimo. E nós precisamos ter consciência de que toda infração à lei divina natural, mesmo quando aparentemente não afeta terceiros, acaba gerando consequências e vão nos afetar. No conjunto das aflições que podem se abater sobre a pessoa, nós temos essas aflições cujas causas elas se encontram na nossa própria escolha da encarnação presente, mas nós também temos aquelas aflições que elas vêm de um momento anterior. É um efeito que se sente nesta encarnação, mas cuja causa não se encontra na vida atual, mas numa vida anterior. Não necessariamente na imediatamente anterior,
mas talvez numa outra, ainda mais lá no passado. Mas o fato é que a criatura, ela sempre vai sofrer as consequências. O que ela fizer e não espiar imediatamente, vai espiar mais adiante. Essa é uma ação imediata, ou é uma ação inexorável da rigorosa justiça distributiva que está impressa na lei divina, na lei natural. Fez, vai receber de volta. Se desviou, vai ter de ser recambiado ao roteiro da virtude. Não há nenhum tipo de apelação. As criaturas que elas não se elevam para olhar a vida presente de um plano onde, como eu já disse anteriormente, essa vida presente é apenas um ponto no meio de uma trajetória infinita, ela não vai entender. Ela não vai entender por que determinadas aflições, vicissitudes estão se abatendo sobre ela. Porque ela dirá, nessa vida eu não fiz nada. Nessa vida eu não dei causa para que surgisse essa consequência. Então, por que sofro assim? Se eu olhar só a vida presente, se eu achar que a vida ela começou no momento da minha concepção e vai terminar no momento da minha morte, eu não consigo entender onde a justiça de Deus num contexto assim. Então, para perceber a grandeza dessa justiça perfeita, é preciso se elevar. É preciso olhar a vida presente de uma outra perspectiva. É um ponto numa trajetória infinita. Não é a trajetória, a única. Não. É um ponto numa trajetória infinita. Para nós, que já temos esse entendimento, surge até uma outra questão sobre como, então, essas atribulações elas são impostas a nós, são impostas às pessoas. Como é essa relação? Quem, afinal, vai estabelecer o que nós vamos ter de pagar ou não vamos ter de pagar? Quem vai estabelecer o nosso próprio roteiro somos nós. Pelo menos aqueles que já estão no momento do arrependimento, reconhecem-se como devedores da justiça divina, esses escolhem. Esses escolhem as provas, escolhem momentos encarnatórios, escolhem o meio onde vão reencarnar, dentro de certos limites, naturalmente, né? Quanto mais próximo essa pessoa, esse espírito tiver da verdadeira libertação das dívidas passadas, mais ele terá liberdade para escolher. Quanto menos ele entender, quanto mais endurecido for o espírito, mais lhe será imposto como um roteiro pré-estabelecido para que ele consiga, pelo menos, resgatar os débitos mais graves. Muito semelhante ao que acontece com as crianças. Criança que vai para a pré-escola não escolhe ir para a pré-escola, são os pais que escolhem qual é a escola, qual é o tipo de como é que eu vou dizer, estrutura pedagógica que querem para os filhos.
Criança pequena não escolhe. Vai crescendo, já chega numa certa idade onde interfere na escolha dos pais. Ah, papai, não quero ir para tal colégio não tem amigo, não tem isso, coisa e tal. Os pais até acabam cedendo, colocam no outro colégio, não é exatamente o colégio que a menina ou o menino queriam, mas já está mais próximo da escolha dele. E quando chega lá num estágio mais adiantado, é o jovem que escolhe qual é o curso que vai fazer. Se eu vou cursar arquitetura, belas artes, direito, é o jovem que vai escolher. Não é mais a família que escolhe. No passado até era, né? Tinha muita influência, mas hoje em dia cada vez mais os jovens fazem suas escolhas e a família, a maior parte das vezes, de bom grado, apoia. Mas então a gente vai fazendo escolhas. A gente vai fazendo escolhas. À medida que a gente vai evoluindo, vai fazendo escolhas. Da mesma forma, as nossas provas e expiações. Vamos fazendo escolhas na medida em que nós nos tornamos mais e mais espíritos conhecedores das nossas próprias limitações, dos nossos próprios débitos. Enfim, à medida que nós nos tornamos mais equilibrados em relação às leis divinas ou naturais, e aí nós temos mais oportunidade de escolher. Quando nós não chegamos a nesse estágio, muita coisa é escolhida para nós. E é importante entender que todo sofrimento que eventualmente surja, eles são resultado das nossas próprias escolhas transatas. E ainda existe um outro aspecto. Como nós fazemos escolhas, é possível que sim, muitos desses sofrimentos tenham sido expiações ou até mesmo provas que foram procuradas pelo espírito para que o processo de depuração se concluísse de uma maneira mais rápida, mais célere, e para ativar o progresso. Então, provas e expiações, elas muitas vezes terão sido escolhas nossas mesmo. E não importa qual é o tipo de prova, qual é o tipo de expiação, na verdade, elas sempre denotarão algum tipo de inferioridade. Porque se eu não estiver numa posição ainda em marcha, progredindo, eu não vou precisar de expiação. Se eu já for espírito puro, para que eu preciso de expiação? Se eu já for espírito puro, para que eu preciso de prova? Me colocar à prova. Porque quando nós nos colocamos à prova, é porque ainda temos de provar para nós mesmos qual é a nossa força, qual é a nossa resistência. Nossa força em perseverarmos no bem, nossa resistência às inclinações para o mal. Se nós não precisamos, nós já temos isso superado, para que nos colocarmos à prova? Então toda prova, toda expiação, ela sempre vai denotar algum grau de relativa inferioridade. Agora, marca clara de que o espírito já faz progressos é a forma como cristamente se resigna e aceita que a expiação ou a prova, na verdade, se constituem em fator de progresso. Então, eu sofro, mas eu entendo que aquilo existe para que eu
possa me libertar do meu ciclo de sofrimento e possa ascender a um estágio de maior felicidade, de maior conforto moral e espiritual. A resignação cristã, ela não é o abandono de si mesmo. Muita gente entende mal o conceito de resignação. Resignação não é deixar para lá. Ah, deixa para lá. Isso não é resignação. Isso é, muitas vezes, falta de perseverança. Resignação também não é se abandonar, é sair da vida. Isso não é ser resignado. Isto é desistir. A resignação cristã não é uma desistência. É um entendimento consciente, uma aceitação consciente de que se tem uma prova ou uma expiação a superar. Vou fazer, ficarei firme na minha posição, mas não vou me lamentar. Não vou maldizer a minha sorte. Não vou tentar me forrar a esse sofrimento, gerando situações de conflito com os outros, com os meus irmãos, ou contrariando as leis divinas ou naturais. Eu vou me manter firme na liça, na luta, entendendo que Deus, Ele tudo vê. E tudo que acontece, acontece para meu benefício. Tinha uma novelinha anos atrás, acho que teve até uma reprise dela recentemente, acho que no início da pandemia estavam reprisando, que a personagem principal, o personagem principal dizia assim: se ainda não ficou bom, é porque vai ficar. Porque tudo que vem, vem para o bem. E essa é uma forma simplória de pensar, mas é uma forma muito acertada. Porque, de fato, tudo que vem, vem para o bem. Mesmo quando nos pareça um grande mal. Porque é o remédio adequado para nos recambiar a uma posição de equilíbrio, ao roteiro do progresso. Então, aquela pessoa que acha que muito está sofrendo, tem que se resignar e entender que aquela expiação é a forma mais curta de se encontrar a cura para o problema moral, para o problema espiritual que produziu para si mesmo. E aí vem uma questão que é sempre bom a gente retornar nela, que é motivo de muita crítica por parte das pessoas que combatem o espiritismo. Eles dizem assim: olha só, esse negócio de reencarnação realmente funciona, realmente existe, tem um erro aí. Porque ninguém lembra de uma vida anterior. Se errou lá atrás e está vindo agora pagar o erro lá de trás, então não está aproveitando em nada, porque você não lembra do que errou, você não sabe por que está pagando. E aí, como é que fica? Qual é a utilidade disso? Bom, o principal é o seguinte: como essa nossa existência é um ponto no meio do infinito, o que a gente pode dizer é que isso é mais ou menos como a gente não lembrar de uma determinada palavra quando está se escrevendo um livro de 500 páginas. Olha, eu escrevi um livro de 500 páginas, mas esqueci de uma palavra.
uma palavra que eu não me lembrei, que eu podia ter colocado lá e ia enriquecer o texto. Uma palavra no meio de um livro de 500 páginas. Poxa, caramba, não é um problema tão grave assim. Nós temos um esquecimento temporário, inclusive um esquecimento que nós temos enquanto nós estamos nessa nossa vida de relação. Porque quando dormimos, o nosso espírito semi-liberto da matéria, ele restaura, ele recupera uma boa parte dessa memória e, principalmente, ele recupera a memória dos objetivos maiores desse processo reencarnatório presente. O porquê dele, o porquê dessas provas, o porquê da expiação. E depois de desencarnado, ele tem a lembrança total do contexto que o levou à última encarnação e do que foi saldado ou foi acrescentado na sua dívida com a economia divina. Por outro lado, ainda falando sobre a questão da memória, se nós preservássemos a memória de tudo que nós já fizemos, a nossa vida seria tremendamente difícil. Para aquela criatura inconsequente, ainda completamente afastada do bem, não importa o que fez antes, não vai ligar. Mas para aquela criatura que já encarna procurando a sua melhoria, ora, descobrir que teve um passado delituoso, descobrir, por exemplo, que foi um inimigo, um algoz daqueles que o cercam no seu ambiente familiar, daqueles a quem deve muito de amor e afeto nessa vida presente, isso ia ser intolerável. Ia ser impossível de ser suportado. Então, são filhos que encontram pais, filhos criminosos no passado, que cometeram crimes contra os pais, agora encontram os pais para uma reconciliação e, pura e simplesmente, se sentem completamente imobilizados pelo sentimento de culpa que desenvolvem reconhecendo-se em erro diante daqueles pais, diante daquelas criaturas que, inclusive agora, o estão recebendo no seio da família. Aqueles que pretendem, nessa reencarnação, vêm com o objetivo de colaborar com a sociedade, para o progresso das pessoas, o progresso da sociedade, e descobrem que tiveram um passado onde lesaram a sociedade. Como é que elas se sentem? Bom, é preciso que o esquecimento ocorra para que nós nos sintamos livres para cumprir aquilo que é o nosso objetivo. Para que nós não sejamos corroídos de remorsos e não protagonizemos a correção dos nossos erros passados. Ainda sobre a resignação. Jesus, com clareza, nas bem-aventuranças, nos fala das compensações para aqueles que resignadamente, cristamente, aceitam as suas provas, as suas expiações e as conduzem de forma meritória, equilibrada. Naturalmente que
ao longo da marcha, pelo modo com que a criatura se conduza, pelo modo com que ela se resigne às suas vicissitudes, essa criatura vai poder suavizar ou vai aumentar as dificuldades dessas provas, as dores dessas provas e expiações, o amargor em torno da sua presente encarnação. E esse modo de encarar as coisas não é só um modo resignado, mas também otimista. Tudo vai melhorar. Se não melhorou, é porque ainda não chegou no fim. Tudo vai evoluir para o bem de todos. Mais uma vez, aquele que apenas observa o fenômeno da vida corpórea, que acredita que tudo se restringe a esse curto espaço de tempo que leva a uma encarnação, todo sofrimento vai parecer algo interminável e vai sofrer uma dor que oprime o seu ser de uma forma indescritível, com um peso enorme. A minha mãe contava uma história de um sujeito que ele ia pela rua comendo amendoins. Né? Ele descascava o amendoim, era aquele amendoim com casca. Né? Então ele descascava o amendoim, jogava a casca fora, comia o amendoim, e ele ia maldizendo o tempo todo a própria sorte. Pois é, você veja, agora só tem esse amendoim para comer, tudo que me resta na vida é comer amendoim, e comia amendoim e jogava a casca fora. Que vida miserável, que vida desgraçada. E aí, num determinado momento, ele escutou um murmúrio atrás de si. Graças a Deus. Ele não entendeu muito bem aquilo, continuou nas lamúrias dele, comia amendoim, jogava a casca fora. Graças a Deus. Aí ele parou para se concentrar de onde estava vindo aquilo, olhou para trás, tinha um sujeito que vinha atrás dele. E cada casca de amendoim que ele jogava fora, depois de ter maldizido o amendoim, aquele alimento que era a única coisa que ele tinha para comer, o camarada de trás recolhia a casca do amendoim, comia a casca do amendoim e dizia graças a Deus que Deus tinha mandado algum alimento para ele. Isso naturalmente é uma metáfora, né? Uma imagem. Mas duas criaturas envolvidas no mesmo tipo de expiação, a fome, uma ainda tinha amendoim para comer, amaldiçoava, o outro só tinha o resto lançado fora pelo primeiro, as cascas, e bendizia, abençoava a Deus por receber aquele alimento. Qual das duas formas os irmãos e as irmãs acham que é a forma resignadamente cristã, corajosa, ativa de enfrentar o sofrimento? Então, a criatura, ela tem diante de si a escolha de se manter na luta, porém otimista e resignado com os desígnios de Deus, ou de fugir da luta, ou até cavar mais débitos para si, à custa de um comportamento ainda mais desviado do que já teve anteriormente e cujos comportamentos anteriores levaram à situação presente.
É preciso que a criatura ela aceite aquilo que recebeu, trabalhe, lute, sempre para melhorar, mas mantenha longe de si qualquer tipo de revolta contra a sorte, e muito menos não inveje a sorte alheia, não tenha ciúme, não crie para si imagens de ambição, imagens de ganância, de avançar sobre o que é a felicidade alheia, e não se condene por conta disso voluntariamente a uma tortura moral que aumenta ainda mais as suas misérias e angústias e vai naturalmente, ao fim da curta existência de um processo encarnatório, levá-lo a um novo estágio de maiores débitos a serem quitados. Meus irmãos, eu sei que tudo isso que eu falei vem sendo repetido por inúmeras pessoas dentro da seara espírita. Em várias sessões já terão ouvido essa mesma lista de argumentos, mas é sempre bom lembrar. Assim como um piloto, quando decola o avião, ele faz um checklist de segurança de tudo que tem que ser visto e tem que estar em ordem, nós também precisamos, vira e mexe, fazemos um checklist para nos lembrarmos de tudo, para nós nos lembrarmos daquilo que é o roteiro da nossa vida. Então, cada vez que o piloto decola o avião, ele faz o mesmo checklist. E um grande piloto, quando foi um dia perguntado se ele não se cansava com aquilo, ele que tinha que decolar o avião 5, 6, 7 vezes no dia, repetir aquilo, e ele dizia assim, não me canso, porque eu tenho que pensar que 300 vidas que estão aqui nessa aeronave dependem de eu conduzi-la com absoluta segurança, e esse checklist faz parte do protocolo de segurança. Para a nossa existência, faz parte do nosso protocolo de segurança nós nos remetermos frequentemente às máximas evangélicas e a todos os ensinamentos do Espiritismo, nos recordando do porquê nós chegamos aqui e para onde nós queremos ir. Meus irmãos, se quiserem ler mais sobre o assunto, procurem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Lá, os irmãos terão muito material para estudar a respeito de tudo aquilo que nós conversamos na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, por esses momentos que nós tivemos juntos.